Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Territórios do Conde. Um projeto que nasce com a proposta de conhecer melhor as histórias, experiências e encontros aqui em São Francisco do Conde. Neste episódio, nós vamos dar um primeiro olhar da universidade, que está aqui no município de São Francisco do Conde, que é a cidade onde ela acontece, escutando estudantes e pessoas que veem essa história acontecer de perto. No Recôncavo Baiano, existe uma universidade pensada a partir de uma ideia pouco comum: aproximar países, histórias e experiências diferentes dentro de um mesmo território. A Unilab nasce como uma proposta internacional, mas acontece numa cidade concreta, que é São Francisco do Conde. A chegada da universidade trouxe novas circulações de pessoas, novas perguntas e novas formas de viver a experiência universitária. Estudantes de diferentes regiões do Brasil e de países africanos de língua portuguesa passaram a partilhar o mesmo espaço urbano e acadêmico. Boa tarde, saudações consoante o fuso horário. Eu sou José Moraes, mas o pessoal, normalmente os meus amigos, pessoas mais íntimas, me tratam por Oliver Moraes ou Oliver Moraes. Certo. É uma pergunta muito pertinente, né? E eu poderia dizer que a cidade em si, São Francisco do Conde, foi muito importante no que concerne a minha adaptação cá na universidade, porque nós estamos numa universidade de integração e aqui a gente tem variadíssimos, no caso, nacionalidades. Temos angolanos, brasileiros, moçambicanos e tantos outros. E aí a comunidade no caso o bairro na maior parte, são brasileiros, sabe? E claramente que para eu poder me adaptar com os brasileiros, por exemplo, que estão aqui, os nativos que estão aqui, eu teria que, por exemplo, observar como é a rotina dos brasileiros que estão lá no bairro, certo? E posso dizer que eu tive e tenho boas interações com o pessoal brasileiro. Eu já tive até uma vizinha brasileira que ela me acolheu como mãe, sabe? Ela me acolheu como mãe quando cheguei, ela super me tratava bem, sabe? E é muito bom, é uma experiência muito boa. Também essas perspectivas de mundo, essas misturas de cultura faz bem para o crescimento acadêmico, que a gente consegue beber de muita coisa. Eu não tenho só cultura africana, como também tenho a cultura americana. Faço comparações, isso enriquece não só no meu léxico, né, como eu sou estudante de letras, não só no meu léxico, mas como também acrescenta na minha vida acadêmica. Eu consigo, por exemplo, falar de coisas com mais bases, porque eu bebo de muita água. Não vou dizer que é mais que um estudante, por exemplo, que está simplesmente em Angola, mas eu, comparando com alguém que está, por exemplo, só em Angola, eu posso falar de tantas outras culturas. Eu posso falar da cultura baiana, porque eu estou bebendo disso, eu convivo com os baianos, sobretudo. Então é muito bom e está a ser o máximo, sabe? E eu espero que esteja assim, que melhore cada vez mais. A Unilab, nesse momento, representa a minha vida, sabe? Porque para mim a Unilab é minha vida. Eu olho como a Unilab como... Eu não consigo pegar uma outra metáfora, eu gosto muito de falar com metáfora, mas foi o segundo plano que, sei lá, é a minha esperança. Porque quando eu estava em Angola, eu fazia o mesmo curso que eu estou fazendo agora. E eu estava estudando, mas eu não conseguia me ver depois do curso. Mas a Unilab, eu estou aqui, fui bem recebido. O sistema de ensino é diferente de Angola, não tão diferente, mas já me dá outras perspectivas e sinto que vai me abrir muitas portas, sabe? Então, a Unilab é um presente que eu sei que vai abrir-me as portas no futuro. Lá é. Olá, me chamo João Pedro, sou estudante daqui da Unilab.
estou no meu 5º semestre. Eu sou baiano, eu venho de um município chamado Lençóis, que fica na região da Chapada Diamantina, que é o interior da Bahia, e estou muito feliz de cursar meu curso aqui de Relações Internacionais. A experiência tem sido muito boa, eu estou carregando uma bagagem muito boa. Por conta dessa troca intercultural entre vários estudantes de várias nacionalidades, acho que agrega muito ao meu currículo e agrega muito à minha trajetória. Sim, eu acredito. Acho que São Francisco do Conde está localizado bem no Recôncavo Baiano, que é uma região de imensa cultura afrodiaspórica, né? Eu acho que tem muito a agregar a qualquer estudante que seja ele estrangeiro, seja ele daqui do próprio Brasil, de outro estado. Eu acho que tem muito a agregar. Sim. Não, assim, para os brasileiros, às vezes eu vejo um olhar um pouquinho mais distante, porque eu, de fato, eu sou baiano, mas eu sou de outro município, de outra região, então às vezes pode causar esse estranhamento. Já, por outro lado, os estudantes africanos, estudantes internacionais, eu percebo uma recepção muito calorosa. Acho que o fato deles também virem de muito longe, acho que isso ajudou muito até para me inserir aqui na Unilab. Vem sendo muito boa, cara. Eu fiz amizade com várias pessoas de várias nacionalidades. Então eu tenho até que agradecer por fazer muitos amigos aqui na Unilab. A Unilab está me proporcionando coisas que eu nunca teria em outra universidade aqui no Brasil, por exemplo. Aqui na Unilab, poxa, a gente tem primeiro que o nosso projeto pedagógico do curso, eu tenho umas disciplinas que são muito diferentes. Você não vai ver em outro curso, por exemplo, de Relações Internacionais da universidade. Esse é o diferencial daqui. Então, se é uma coisa que eu posso dizer única daqui na Unilab, é justamente esses estudos pós-coloniais, decoloniais, são muito bons, são muito interessantes. Não se vê todo lugar aqui no Brasil. Meu nome é Lídio Monteiro, timorense, tenho 23 anos e sou do curso de Relações Internacionais e estou no meu 7º semestre. Sim, quando cheguei aqui, na verdade, nunca tive uma experiência de conviver com outras pessoas da diferente continente e do país, diferentes países. Eu nunca convivi com nenhum africano e nenhum brasileiro. E quando cheguei aqui, quem me acolheu foi o moçambicano. A convivência sempre foi bom, os moçambicanos, os angolanos e os guinenses, os camaradas aqui sempre, todo mundo se ajuda e sempre me incluíram qualquer atividade que tem aqui na Unilab. Sim, a maioria dos brasileiros que eu encontrei aqui nos meus primeiros momentos que eu cheguei aqui é que eles também ficaram surpresos, eles não tinham nenhuma relação com os asiáticos, eles até se estranharam, você é indígena, você é peruano, você é do Pará, você é colombiano ou boliviano, algum tipo assim, mas eu, em forma geral, eles nunca, ou até hoje, né, não tem muita assim, relação com o pessoal da Ásia ou um asiático. Uma coisa que me surpreendeu desde que cheguei aqui foi os debates ou as pautas sobre o racismo, sobre a xenofobia e desigualdade racial ou desigualdade social em tudo. E, na verdade, em Timor nunca cheguei de me aprofundar tanto ou de conhecer tanto sobre essas pautas, né? Só sempre principalmente sobre o racismo. Sempre vi discursos antirracistas ou discursos contra o racismo nas telas, principalmente nos jogos de futebol. Então, quando cheguei aqui, foi um surpresa, ou foi um choque de conhecimento, ou assim, uma coisa nova para mim, para me aprofundar mais. Sim, uma coisa que eu tenho a dizer é que a morar em diáspora é um desafio, né?
E você sai da sua comunidade para ir morar num outro lugar é muito desafiante. E claro que a Unilab, a comunidade acadêmica e a comunidade do São Francisco do Conde contribuem, de alguma forma contribuem para a minha formação de caráter, seja acadêmica ou vida pessoal. E assim como os colegas africanos aqui, nunca tive uma experiência antes de chegar aqui com estudantes africanos ou com uma pessoa da origem africana. Então foi um surpresa para mim também para ter uma relação ou para ter uma convivência com os nossos colegas da África. Boa tarde, meu nome é Cristiane Santos Souza. Eu sou professora aqui na Unilab desde 2014, maio de 2014. Eu vim para cá para assumir as disciplinas na área da antropologia, né, e das relações raciais, estudos africanos na época. E, enfim, desde 2014 que eu estou aqui atuando nos cursos do bacharelado interdisciplinar em Humanidades e na licenciatura em Ciências Sociais. São os cursos que eu atuo mais diretamente, enfim, desenvolvendo pesquisa, extensão, é isso. Bom, como eu disse, eu cheguei aqui na leva dos primeiros professores, 2014. Foi o momento de implantação, né, dos cursos presenciais. O campus já estava em funcionamento, mas eram disciplinas, cursos em EAD, no Sistema de Educação à Distância. Então a gente chegou para implantar os cursos presenciais. O primeiro foi o BHU. Foi um momento, assim, ao mesmo tempo de celebração, né, era a chegada dos primeiros estudantes internacionais, a maioria, né, do corpo discente eram os alunos que estavam vindo de Angola, de Moçambique, né, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde. Nós não tínhamos alunos naquele momento, em 2014, vindos do Timor-Leste. Então era um momento de celebração, né, porque ali estava se configurando um momento que uma missão institucional de diálogo com o continente africano ou com os países de expressão portuguesa começava, né, no Brasil. Então, uma proposta diferente e que a gente estava ali celebrando, mas sabendo que vários desafios estavam colocados. E a gente começou desde o primeiro momento a enfrentar esses desafios. Moradia para os estudantes que estavam chegando, espaços de sociabilidade, de lazer para aqueles estudantes que estavam chegando, a infraestrutura. A gente não sentia tanto a questão do número de salas, porque eram poucas turmas, né? Estavam chegando as turmas ainda, era um curso. Hoje nós temos 6 cursos. Então foi um momento de celebração e um momento desafiador na recepção, na permanência dos estudantes com moradia. Então era tudo muito artesanal, alimentação, não tinha restaurante universitário. Então isso gerava assim, um trabalho a mais para o corpo de professores. Éramos 12 professores que estavam chegando naquele momento e mais a direção e a coordenação, alguns poucos servidores técnicos administrativos. Então foi, sabe, início de tudo mesmo. Para mim, o projeto da Unilab, né, de uma formação afrocentrada, né, que talvez naquele momento a gente não tivesse tanta consciência, né, que era isso que ia se dar, mas tinha um desejo, né, ao mesmo tempo um desafio para poder construir um currículo que tivesse diálogo efetivo com os países parceiros, que pudesse trazer na sua proposta de formação o acesso a uma literatura de um conjunto de intelectuais negros, negras do Brasil e do continente, em particular dos países de expressão portuguesa, que não era comum na maioria dos cursos, né, na maioria das universidades no Brasil. E também assumir um lugar de protagonista na produção desse conhecimento. A maioria dos docentes, né, naquela época e hoje ainda de certa forma eram pesquisadores negros e negras que vinham de uma formação muito ligadas também à militância política, né, atuação nos movimentos sociais, em particular dos movimentos negros. Então tinha um projeto de construir um diálogo com os países parceiros que fosse mais equilibrado, menos hierarquizado, que esses países não fossem tomados apenas como objetos de pesquisa, como era comum, né, em outras universidades. Então o desafio era pensar no outro projeto político-pedagógico, em outros currículos, no acesso a uma outra literatura, que o diálogo fosse feito de forma mais sincrônica, menos diacrônica, né, mas mais sincrônica.
Desafio a integração propriamente dita, as trocas, essa convivência. As diferenças é a nossa grande riqueza, mas também é o nosso grande desafio. Conviver nesse universo que é a Unilab, com tantas referências culturais tão distintas, com tantas experiências tão distintas, tão diferentes, para mim é a nossa grande riqueza, mas ao mesmo tempo é o nosso grande desafio. Lidar com essas diferenças, entender, né, ou buscar entender essas diferenças e atuar a partir delas. Para mim, a integração é o grande desafio. Eu acho que ainda é um desejo, ainda é um projeto. Eu acho que São Francisco do Conde poderia, e do meu ponto de vista seria importante que estivesse mais dentro da universidade, e ainda não está. Teve mudanças, acho que pontuais. Ao mesmo tempo, eu penso que a universidade poderia ter um impacto maior dentro do município, mas ainda é muito pouco, né? Ainda há um imaginário de distanciamento entre a comunidade são franciscana e a Unilab. A gente ainda continua tendo ônibus que saem daqui, levando jovens de São Francisco para estudar nas universidades privadas, inclusive, em Salvador e outros municípios, e não estão aqui dentro, né? Vocês vivem aqui cotidianamente, o preconceito, a xenofobia ainda está presente. Melhorou? Não tenho dúvida. As primeiras turmas sofreram muito mais, absurdamente, né? Mas eu sinto que ainda é algo que faz parte da experiência dos meus estudantes aqui em São Francisco. Eu acho que o papel da Unilab é trazer um ensino superior, é produzir uma visão crítica sobre a própria realidade do território, né, contribuir para formar quadros, né, profissionais que possam atuar dentro da estrutura do município. Então, penso que o papel da universidade é contribuir com essa formação, né, de conhecimento a partir do território, para a formação de profissionais que atuam dentro das estruturas institucionais do município e para a mudança, né, da realidade social daqui, mas ainda é um caminho. Muito difícil. Poxa, nem sei como lhe dizer isso. Eu acho que talvez a gente se abrir efetivamente para estar mais próximo, dialogando dentro das instituições de ensino. Né? A gente tem feito esse caminho, né? Nossos estágios são feitos dentro da escola, mas tem uma mentalidade, uma cultura, né, no município que ainda tem sido para mim difícil de ultrapassar. Então, acho que continuar fazendo o que a gente tem feito, estar mais presente, né, no município e sensibilizando mais a comunidade a partir de várias ações para que a comunidade possa estar aqui dentro, conhecendo mais a universidade. Essa universidade foi uma conquista, né, com muita luta, que não foi só a partir da luta dos que estavam aqui, mas de muitos outros que vieram antes, né, inclusive de fora desse território. Então, a Unilab é uma conquista, então acho que a gente precisa preservar, lutar, né, para não perder essa conquista que foi a Unilab, mesmo reconhecendo que tem muito por fazer ainda para que ela possa ser a universidade que a gente realmente quer e que a gente deseja que seja. E este foi o primeiro episódio de Territórios do Conde. Nos próximos episódios vamos continuar a explorar mais histórias que fazem parte desse encontro entre a universidade e o território. Obrigado por acompanhar este percurso conosco.